Bom dia, irmãos. Vamos então para a continuação do nosso culto, para a meditação na palavra que Deus tem para nós hoje. Muito bem, as crianças já saíram, vocês que vão nos assistir depois, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Mas eu queria convidar vocês para orarem comigo mais uma vez, para que Deus pudesse conduzir tanto o seu ouvir quanto o meu falar, que tudo fosse sempre para a glória dele. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã de domingo, muito obrigado por esse tempo de louvor, de compartilhamento da obra que tem sido feita através da Patrícia e do Daniel na África e das meninas. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito também no nosso meio. Senhor, agora é o momento de nós lermos a Sua palavra, meditarmos, compreendermos, mas acima de tudo aplicarmos a nossa vida. Queria clamar ao Teu Santo Espírito que nos conduzisse em todo esse momento, para que houvesse entendimento, para que houvesse arrependimento, para que houvesse mudança de atitude e santificação de cada um de nós. Que a Sua palavra seja útil para isso e para transformar corações que ainda não compreenderam a verdade do Teu Evangelho e que precisam ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento único, um relacionamento que nos leva a um relacionamento perfeito com o Pai. Muito obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos chegando no final do Evangelho de Marcos. A gente precisa, então, a gente tem falado sempre, tem lembrado sempre, desde o início, algumas coisas bastante importantes que precisam estar na sua cabeça para você poder compreender cada momento. Uma das coisas é o que a gente disse lá no início. O texto de Marcos foi uma obra do Espírito através da vida de Marcos para responder aos primeiros cristãos da era pós-Cristo, que se é cristão é pós-Cristo, é óbvio, quem era Jesus. Era preciso que as pessoas compreendessem claramente quem é Jesus e soubessem responder quem é Jesus. E para poder responder essa pergunta, Marcos, em vários momentos desse final da vida de Jesus, ele se refere a textos do Antigo Testamento. Ele estava falando para pessoas que eram conhecedoras das Escrituras e, portanto, ele usa o Antigo Testamento para poder mostrar àqueles seus leitores que Cristo cumpria tudo aquilo que se dizia a respeito do Messias. Além disso, ele ainda demonstrava para eles, através da obra de Cristo, que Jesus era o Rei prometido, aquele que tinha sido prometido aos pais daquele povo, um novo rei de um novo reino. E Marcos relata as características desse reino e relata como eram e como deveriam ser as pessoas que faziam parte desse reino. Então, o que Marcos diz para as pessoas é: para você ser parte desse reino, em primeiro lugar, é preciso que Cristo seja o centro da sua vida. E para Cristo ser o centro da sua vida, você precisa compreender que Ele é o Messias prometido por Deus. E mais do que tudo, você precisa compreender o que significa ser Messias. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa conhecê-lo na intimidade de quem tem um relacionamento com Ele. E com isso, nós chegamos num momento aqui do capítulo 14. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, em que nós vamos estudar, que hoje nós vamos ler a negação de Pedro. É interessante porque na última vez que eu preguei sobre a profecia de Jesus sobre a negação de Pedro. E hoje eu vou pregar a concretização dessa profecia. O texto é bem simples. O texto, na sua compreensão, é bem simples, mas o que deveria nos mover ao ler esse texto, antes de mais nada, era uma pergunta, porque nós estamos tratando do Evangelho de Marcos, que, como eu disse no início, ele é escrito, movido pelo Espírito, para responder uma pergunta: quem é Jesus? E ele demonstra que Jesus é o rei de um reino, e as pessoas desse reino. Qual o objetivo do Espírito para que Marcos citasse Pedro nessa passagem? Por que Pedro é citado? Por que o pecado de Pedro, a negação de Pedro são citadas aqui? E eu acredito que responder essa pergunta traz muito mais ensinamento para cada um de nós, para a nossa vida cristã, até do que a compreensão simples do texto.
E isso, a compreensão dessa pergunta, ou responder essa pergunta, vai nos ajudar principalmente nas aplicações que a gente vai fazer no final. Nós vamos ler Marcos capítulo 14, a partir do versículo 66. Mas eu queria que você lesse um versículo antes, que foi pregado na última pregação pelo pastor Manuel, o versículo 54. O versículo 54 está dito o seguinte: Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Perceba que quando o pastor Manuel leu na semana passada, essa passagem a respeito do julgamento de Jesus, você começa a ler e você vê que de repente Marcos fala sobre Pedro e logo a seguir ele passa a falar de Jesus, do julgamento de Jesus. E aí nós chegamos no versículo 66, que é o que é a intenção de hoje. Versículo 66 está escrito assim: estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou a segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Marcos utiliza aqui algo que é muito comum em todo o livro de Marcos. Ele usa uma técnica literária chamada técnica do sanduíche. No versículo 54, ele fala sobre Pedro. Aí ele fala sobre Jesus, o julgamento de Jesus. E logo depois ele fala novamente sobre Pedro. Se você prestou atenção na passagem da semana passada, se você leu na sua casa a passagem da semana passada, ou se você estava aqui no culto, você deve ter percebido que várias vezes aparece a palavra testemunha ou testemunho, ou alguma palavra que nos remete a testemunho. Você vai ver isso no versículo 55, no versículo 56, no versículo 57, no versículo 59 e no versículo 63. Ou você tem a palavra testemunho na sua tradução bíblica, ou você tem alguma palavra relacionada à palavra, algo como testemunhar sobre alguém. E agora, então a gente vê Pedro, Jesus e novamente Pedro, dentro de um contexto que trata da questão de testemunho. Você precisa então ler o texto que você está lendo, você precisa ler Pedro à luz de Jesus e Jesus à luz de Pedro. Dessa forma, faz mais sentido você ler a tripla negação de Pedro, as 3 vezes que Pedro negou, porque quando você nega algo, você testemunha contra. Então, aqui nós estamos tratando do testemunho verdadeiro e fiel de Cristo e da negação no testemunho de Pedro. Marcos, e o Espírito move Marcos a escrever dessa forma, nessa técnica, para que a gente tenha um contraste entre a fidelidade de Cristo e a infidelidade de Pedro. É por isso que o Espírito leva Marcos a colocar Pedro dentro de uma descrição para responder aos seus primeiros leitores e a nós quem é Jesus. É isso que ele quer que nós entendamos. A fidelidade de Cristo, então, se deveria fazer com que aqueles primeiros cristãos, e nós que estamos aqui hoje lendo esse texto, olharmos para nós mesmos de uma maneira diferente daquela que muitas vezes nós olhamos. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos de uma maneira diferente daquela que nós deveríamos, porque nós nos comparamos sempre com alguém que está do nosso lado. E nós deveríamos nos comparar com aquele que é o nosso Senhor.
Se você se compara com o nosso Senhor, você talvez vá ter mais dificuldade de julgar o outro. Você vai ter mais dificuldade de querer achar que você é superior ao outro, se encher de orgulho ou de qualquer coisa desse tipo. Nos dois relatos, então, tanto da semana passada quanto essa, o testemunho é o centro, como um contraste muito claro entre as duas. O testemunho fiel de Cristo de um lado, a falta de testemunho de Pedro do outro. Mas não é só isso, não é só o tema testemunho que está envolvido aqui. Você se lembra que quando eu preguei naquele sábado, eu falei de Jesus fazendo uma profecia para Pedro. E agora a profecia se cumpre. E quando o pastor Manuel pregou na semana passada no julgamento de Cristo, Jesus tinha os olhos vendados, lhe batiam no rosto e diziam para ele: profetize, profetize. Marcos está deixando claro aqui para os seus primeiros leitores e para nós que Cristo já havia profetizado que aquilo aconteceria. Cristo tinha profetizado que todos o abandonariam e todos o abandonaram. Cristo tinha profetizado que Pedro negaria e Pedro assim o negou. Além disso, existe um outro tema muito importante nisso aqui que Marcos trata para nós, que é o tema do arrependimento e o tema do perdão, que estão envolvidos nisso, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Se você olha de novo o versículo 54 que nós lemos, porque é o início de toda essa passagem, a gente vê que logo no início diz que Pedro o seguiu de longe. Marcos faz questão de enfatizar esse aspecto, seguir de longe. Seguir de longe tem que trazer para nós a ideia de que existe um contraste, ou eu estou perto ou eu estou longe. Você pode dizer: não, eu não estou nem tão perto nem tão longe. Dentro daquilo que a Bíblia nos ensina como uma vida cristã, uma vida próxima a Deus, só existem duas posições: ou eu estou perto ou eu estou longe. Não existe mais ou menos perto ou mais ou menos longe. E aqui Marcos faz questão de enfatizar que Pedro o seguia Jesus de longe. Ele queria estar perto de Jesus, porque ele esteve com Jesus até o momento da prisão. Ele foi aquele que tentou, com uma espada, defender Jesus no momento que Jesus foi preso. Mas ele, ao mesmo tempo em que ele queria estar próximo, queria ver o que estava acontecendo com Jesus, ele tinha medo. E aqui, para e olha isso sobre o seu aspecto humano. Você não teria medo? Você, diante daquela situação, não teria medo, como Pedro teve, como todos os que fugiram tiveram? É difícil a gente responder o que a gente faria numa determinada situação que a gente nunca passou. Mas se a gente observa determinadas atitudes que a gente tem quando a gente é confrontado com alguma verdade, quando alguém, por exemplo, te pergunta a respeito da sua fé, e você, com medo de sofrer represálias dos seus amigos, que muitas vezes pode te abandonar porque você defende a sua fé, ou de qualquer pessoa que esteja na sua volta, que se eu defender a minha fé, meu namorado, minha namorada, meu amigo, minha amiga vão me abandonar, você muitas vezes não deixa de ter uma atitude de coragem e defender a sua fé. Medo é algo que acontece. Pedro não queria correr risco naquele momento, mesmo tendo dito lá no início que morreria por Jesus. Ele disse que ele morreria por Jesus, mas nesse momento ele foi tomado por um medo humano e se manteve de longe. E esse, eu acho que é o primeiro ponto que a gente vai poder tratar depois na nossa aplicação. Você ser seguidor de Jesus não lhe permite ter esse comportamento. Se você é seguidor de Jesus, ou você segue Jesus, ou Jesus não é nada para você. Entenda essa verdade. Ou você é seguidor de Jesus e você busca sempre estar próximo dele, ou ele não é nada para você. Essa é uma dificuldade que no mundo de hoje a gente tem de aceitar, porque o que é vendido para nós é que é tudo relativo. E a gente muitas vezes é tomado por isso e acha que eu posso ser cristão, mas eu não ter intimidade com Cristo.
Não é possível. Você podia aplicar isso na sua vida como igreja. Porque, na verdade, se você é crente, se você tem a certeza de que você nasceu de novo em Cristo, você tem a certeza de que você teve a compreensão do Evangelho, o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida e transformou a sua vida, e você tem a fé, você crê, não simplesmente acredita, você crê que Jesus é aquele que te reconcilia com Deus, e Ele, portanto, é o Senhor da sua vida, você é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é feito por cristãos. Se o corpo de Cristo é feito por cristãos e a igreja é o corpo de Cristo, o nosso relacionamento com o corpo não nos permite distância. Eu não posso dizer que sou cristão e não viver relacionamento com o corpo de Cristo. Como eu posso dizer que sou cristão e que estou bem na minha fé e eu não participar de um momento de ceia, aonde, segundo os preceitos bíblicos, ele é um momento da mais profunda comunhão da igreja junto com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como eu posso dizer que eu sou parte do corpo de Cristo e eu não tenho relacionamento com as outras partes do corpo? Eu não vivo as outras partes do corpo. E o que é muito comum hoje é uma mesma atitude como a atitude de Pedro. Eu mantenho uma distância. Eu me acho cristão, eu me entendo cristão, mas eu entendo que como igreja eu me mantenho afastado. Eu não me envolvo, eu não participo, não me envolvo com as pessoas. Viver o corpo de Cristo, viver a comunhão do corpo não é algo que é prioridade na minha vida. Existe algo de errado com a minha fé. E perceba que Marcos coloca esse versículo 54 como uma espécie de introdução da negação de Pedro. Ele começa a negação de Pedro dizendo que Pedro seguia a Cristo de longe. Ele mantinha uma certa distância, no caso, como eu disse, talvez por ter medo. Mas veja, o andar à distância foi o primeiro passo para que Pedro negasse a Cristo. O que isso traz na sua mente? Dificilmente na nossa vida cristã as coisas acontecem do nada. Eu me lembro, e quando a gente estava aqui ceando, eu tive a oportunidade de clamar a Deus por uma série de pessoas que Ele colocou na minha mente, que já estiveram aqui conosco, andando junto com a gente, fazendo muitas coisas e que hoje estão completamente longe do Evangelho. Alguns negando a Cristo. Pessoas que testemunharam e que foram usadas por Deus para muitas coisas e que hoje negam a Cristo. E aí, quando eu muitas vezes oro por essas pessoas, eu fico lembrando e eu consigo entender que isso nunca acontece na nossa vida de uma hora para outra. Você nunca vai negar a Cristo do nada. Você pode talvez pensar naquele missionário que está lá num país onde é perseguido, que alguém coloca uma arma na cabeça dele, ou nega Jesus ou morre, fala, pode ser do nada. Ele pode naquele momento, por medo, negar a Cristo. Mas na nossa vida aqui, onde não tem perseguição, ninguém nega a Cristo do nada. Isso começa muitas vezes quando a gente começa com uma tentativa de seguir Jesus de longe. Quando a gente começa a querer viver uma vida cristã de longe. Esse é o primeiro passo para uma negação de Cristo. A distância segura que você quer ter para não viver muitas vezes incomodado pelas pessoas é o prenúncio de uma negação futura. Isso acontece invariavelmente. E se você passar brevemente pela sua cabeça pessoas que você ama, que você gostaria que continuassem aqui com você hoje e que estão completamente longe do Evangelho, você vai perceber que em alguns deles aconteceu isso. A tentativa de manter uma distância segura, ela pode provocar duas coisas em você. Uma, arrependimento e retorno. Outra, você acaba por fim se distanciar tanto que você acaba negando a Cristo. E aí a gente vê o que acontece no versículo 66. Então Pedro, embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Ao que parece,
o lugar onde Pedro estava, havia um salão de reuniões no segundo andar, que era onde o Sinédrio se reunia, e ali que Jesus estava sendo julgado. E o pátio daquele palácio de Caifás, provavelmente era ali, era onde Pedro estava junto com as pessoas. No versículo 67, a criada, vendo a Pedro, olhou para ele e disse: você também estava com Jesus Nazareno. E no versículo 68, você vê que ela continuou dizendo, e Pedro continuou negando. A primeira negação, então, de Pedro, acontece diante de uma afirmação de uma serva, uma criada do palácio de Caifás, que estava provavelmente no seu momento ali de descanso no pátio. Outras pessoas estavam ali, guardas e tudo mais, se aquecendo no fogo. Ela passou, viu Pedro e disse. E Pedro não só nega, mas como ele não quis ter aquele confronto naquele momento, o que ele fez? Diz o texto que ele saiu para o alpendre, no versículo 68, ou para a região do portal de entrada, ou pórtico, também você pode encontrar algumas versões, que é exatamente a entrada do palácio, longe do pátio. Então, para ninguém perguntar mais, Pedro foi para lá. Acontece isso. Muitas vezes, quando você tem pessoas que você conhece que estão longe de Cristo, elas não querem conversar com você sobre fé. Elas saem para longe, assim como Pedro também saiu. E no versículo 69, você vê que na segunda negação, 69 e 70, quando a criada viu Jesus lá, ou seja, indo em direção ao pórtico, ela disse novamente para aquelas pessoas que estavam perto: esse aí é um deles. No versículo 70, Marcos não relata o que Pedro disse, mas ele diz no início: de novo ele o negou. Então, pouco tempo depois, os que estavam sentados perto ali também disseram a mesma coisa para Pedro: você é galileu. E por que eles disseram que era galileu? Acredita-se que o galileu tinha uma maneira diferente de falar, tinha um sotaque diferente. Então as pessoas reconheceram que Pedro era galileu pelo sotaque que ele tinha. A serva então repetiu a acusação. Marcos não relata negativo o que Pedro disse, mas afirma que ele o negou. E quando a gente lê o relato depois, que ele disse que era galileu, você vê no versículo 71 que Pedro disse. E aqui tem uma diferença entre as versões que eu vou explicar para vocês. No versículo 71 da NVI, que eu li para vocês, está dito: ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Se você tem talvez a Ara, está escrito assim: ele começou a praguejar e jurar. A palavra que foi traduzida aqui como amaldiçoar é uma palavra que pode ser traduzida como alguém que invoca maldição sobre si, no caso de estar mentindo ou não ir cumprir uma promessa, mas no geral significa amaldiçoar outra pessoa. E dentro do contexto aqui, o que faz mais sentido é que Pedro amaldiçoou a Cristo e não a si mesmo. É isso que a maioria dos autores, dos teólogos entendem, que aqui Pedro amaldiçoou a Cristo e jurou: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Ele está jurando que aquilo que ele está dizendo de não conhecer a Cristo era verdade. E você percebe em toda essa passagem que em momento nenhum Pedro cita o nome de Jesus. Ele diz: este homem, não o conheço. Mas ele não cita o nome de Cristo, talvez até para se defender, porque se ele dissesse o nome, está vendo? Você sabe até o nome dele, você o conhece, não sei. Mas ele não cita, ou você pode entender que ele estava tão mal com essa situação, que nem citar o nome de Jesus ele conseguia. Como eu falei para vocês anteriormente, é nítido o contraste que Marcos coloca aqui. Quando você vê essa negação de Pedro, quando você vê que ela é o cumprimento de uma profecia feita entre os versículos 27 e versículo 30, que a gente viu quando estudou a profecia. E quando você lê o versículo 31, que está dito: passarão os céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão. E isso se cumpre logo em seguida, você consegue enxergar o contraste entre o homem Pedro e o homem Jesus Cristo. Você vê através da covardia de Pedro
a fidelidade de Cristo. Fidelidade de Cristo que diante de um líder judeu, que era o homem mais, humanamente falando, o homem mais poderoso presente ali, ele de maneira destemida fez uma boa confissão. Assim, Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é, mas ele não se restringe a ser o nosso Salvador, ele é o nosso exemplo. Essa é a ideia que Marcos quer passar para os seus primeiros leitores e para nós. Cristo não pode ser simplesmente o seu Salvador, ele tem que ser o Senhor da sua vida, tem que ser o exemplo daquilo que você faz todos os dias. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, porque existe hoje uma teologia capenga que parece que defende que Cristo é simplesmente o nosso Salvador e todos os nossos problemas estão resolvidos. Ele é o meu Salvador, mas quem olha para a minha vida não vê Cristo. Quem olha para as atitudes que eu tenho não vê Cristo. Que Salvador é esse? Que Senhor é esse? Ele, portanto, é o nosso exemplo. Os primeiros leitores de Marcos viviam provavelmente, pela data em que foi escrito o Evangelho de Marcos, um ambiente de perseguição. Eles entenderam muito bem o que Marcos estava escrevendo aqui, porque Cristo, diante de uma situação de julgamento e de morte, não negou a si mesmo. Agora, eles também, quando leram, entenderam que uma coragem assim só podia vir de Cristo. Hoje você não vive um ambiente de perseguição. Se hoje alguém chegar para você no seu trabalho, na sua vizinhança, o que quer que seja, e perguntar para você se você é cristão, você não teria dificuldade nenhuma. Você vai num hospital, eu tive esses dias no hospital para fazer exame, e aí uma das perguntas que fazem quando você vai fazer exame: qual a sua religião? E é muito simples, você não tem dificuldade nenhuma em dizer qual é a sua religião, e às vezes você até aproveita um momento para falar um pouco mais e acabar de alguma forma pregando, mesmo que rapidamente, o Evangelho. Você não tem dificuldade para poder fazer isso. Então, o que essa questão de covardia tem a ver com a gente no mundo de hoje, se a gente não está podendo ser morto por conta disso? Você tem que entender algo sobre isso que está ligado com a realidade humana, porque nós somos Pedro. Nós somos Pedro. E Pedro não negou a Cristo. Esse 3, se você vê, Pedro foi chamado por Cristo no capítulo 13 a vigiar e orar 3 vezes, e 3 vezes ele dormiu. Ele foi dito para ele que ele negaria a Cristo, e 3 vezes ele negou. Cristo representa a mim e representa, Pedro representa a mim e representa você. Você precisa olhar para isso no mundo de hoje para você poder compreender. Todos os momentos em que de alguma forma você nega Cristo nas suas atitudes, você está agindo como Pedro. Todas as vezes em que você deixa de buscar proximidade com Cristo, você está agindo como Pedro. E o que Marcos quer dizer para os seus primeiros leitores, e eles entenderam muito bem, é que a fidelidade não depende da vontade deles. Ele quer dizer, quando ele diz que Pedro seguia Jesus de longe, que a nossa fidelidade depende da nossa proximidade com Cristo. Eu não sou uma pessoa fiel a Cristo e deixo de negar Cristo no momento em que eu sou confrontado com a minha fé, porque eu sou uma pessoa que tem um conhecimento bíblico profundo, porque eu sou uma pessoa que dizima, porque eu sou uma pessoa que está no culto todo domingo, que venho na aula da EBD, que isso, que aquilo. Eu posso fazer tudo isso. Você pode ser uma pessoa que está assistindo todo EBD, que dizima, que oferta, que está no culto todo domingo e está longe. Não ter intimidade com Cristo. É isso que a gente precisa entender, que se aplica à nossa vida hoje. E você precisa entender se você está perto, se você está longe. E isso é algo do nosso coração. É algo que a gente vê na nossa atitude diária, é algo que a gente vê na nossa atitude comunitária. Se eu entendo que eu estou próximo de Cristo e eu não consigo ter comunhão com o corpo,
tem algo errado com o meu testemunho. Se eu acho que não é necessário eu viver a comunidade cristã, a Bíblia não é minha regra de fé, porque a Bíblia prescreve isso. E se a Bíblia não é minha regra de fé, como eu tenho comunhão com o Cristo que está na Bíblia? Existe algo de incoerente. Mas, como tudo, Deus não deixa isso no vazio, e é interessante como você lendo o livro de Marcos e você lendo depois as cartas de Paulo principalmente, você percebe que nunca um determinado trecho termina com uma afirmação negativa ou como algo ruim. Aí você lê no versículo 72, e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes, e pôs-se a chorar. Essa palavra aqui, logo, ou em algumas versões, imediatamente, é uma palavra que Marcos usa constantemente. Se você for lendo, você vai ver que ele usa constantemente. O galo canta. E todas as predições de Jesus sobre esse momento, a traição de Judas, o abandono dos discípulos e a tríplice negação de Pedro, acontecem. O galo canta. Tem algumas pessoas que dizem que não tinha galo, porque existem realmente alguns, mas a maioria das pessoas entende que é galo mesmo, é literal, foi um galo mesmo que cantou. Agora, se você consegue, depois do que eu falei, entender a dramaticidade desse texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 22, e você visse a descrição de Lucas como algo muito mais dramático. E eu gostaria que você tentasse ler Lucas 22, versículo 61, com aquilo que você tem de melhor na sua mente e no seu coração nesse momento, tentando entender a cena que Lucas retrata. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Versículo 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Acho que se você consegue perceber a dramaticidade do relato de Pedro, porque ele diz como se o olhar de Jesus naquele momento tivesse encontrado o olhar de Pedro. E aí eu te pergunto, Pedro chorou de arrependimento ou Pedro chorou de remorso? Pedro chorou do quê? E aí, se você volta para o Evangelho de Marcos e vai para o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 7, você vai encontrar uma frase, logo depois da ressurreição de Cristo. As mulheres viram um homem de branco sentado, e ele lhe disse o seguinte: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Veja que Marcos, ele faz questão de citar especificamente Pedro aqui, que foi algo que essa aparição que teve depois da ressurreição de Cristo para eles disse. Essa passagem que nós lemos da negação de Pedro, ele queria ensinar para aquela igreja que nascia ali, que o corpo de Cristo é constituído de pecadores. E essa é uma outra noção que eu e você temos que ter. Essa pessoa que está sentada do seu lado, um pouco mais perto, um pouco mais longe, é um pecador. Ele é um pecador. E ele vai pecar e você vai saber. E talvez ele peque contra você. Porque nós somos pecadores, é isso que ele queria ensinar. O corpo de Cristo é constituído por pecadores. E Pedro, aquele que viria a ser uma das colunas da igreja, citado em Atos, alguém que era muito importante para aquela igreja que nascia, era um exemplo vivo de um pecador, alguém que negou a Cristo. Um exemplo de que nós todos somos capazes de cometer coisas terríveis. Todos nós. Nenhum de nós aqui é livre disso.
mas ao mesmo tempo ele passa uma mensagem para aquela igreja que estava começando e para nós hoje, que ao mesmo tempo em que ele mostra que nós somos pecadores, ele mostra que o perdão de Cristo nos alcançou. Porque é logo aqui no versículo capítulo 16, existe a demonstração do amor de Deus por Cristo. E se você ler o Evangelho de João, que na vez passada, quando eu preguei sobre traição, que eu falei para vocês aquela passagem, Cristo, Pedro, tu me amas, mostrando ali a restauração de Jesus na vida de Pedro. Marcos não estava ensinando para os seus primeiros leitores, nem para nós, que a vida cristã é um tipo de vida fácil, do tipo seguinte: bom, beleza, então quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser, basta depois eu me arrepender, aí está tudo certo, porque o perdão de Cristo já foi dado. O apóstolo Paulo respondeu isso na carta aos Romanos, porque quem pensa assim não conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo peca, mas luta contra o pecado, é incomodado pelo pecado e busca o conhecimento de Deus para se libertar desse pecado muitas vezes. Entende que sozinho você não consegue, que você precisa de Cristo agindo na sua vida. Eu preciso ter mais de Cristo para que eu seja menos eu mesmo. Esse é o ensinamento. A mensagem aqui é que não importa também o que você fez. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez ontem, importa é que em Cristo tem sempre perdão e sempre restauração, mas é preciso haver arrependimento. Sem arrependimento não existe mudança de atitude. Diante disso, a gente poderia fazer algumas aplicações para a nossa vida, e a primeira, como eu disse, eu queria começar com a questão do distanciamento de Cristo, porque o distanciamento de Cristo é sempre um problema. Não existe cristianismo sem Cristo, isso é lógico. Qualquer pessoa aqui que saiba fazer uma conta de 2 mais 2 entende-se que eu não posso dizer que sou cristão e não ter Cristo na minha vida. Isso é simples, é básico. E se você vem acompanhando todas as mensagens aqui a respeito do Evangelho de Marcos, você já entendeu o que significa ser cristão. E ser cristão significa, em resumo, que é impossível eu ser cristão e não viver o cristianismo e não me comprometer com Cristo e não me comprometer com a Igreja de Cristo. Isso é incoerente. Eu dizer que sou cristão, mas eu não me comprometo com Cristo, em conhecer a sua vontade, em agir segundo a sua vontade, em viver em comunhão com o corpo, isso é incoerente. Todos nós que temos o Espírito de Deus habitando em nós, e é isso que a palavra diz que acontece com todo aquele que crê, nós temos em nós dons que Deus dá. E quando você lê, por exemplo, a carta aos Coríntios, que nós estamos estudando na EBD, você vê que os dons, eles são dados para serem usados no corpo, uns abençoando os outros, e muitas vezes abençoando os de fora, para que eles creiam. Ora, eu preciso ter a noção de comunidade para que eu possa viver o Evangelho de Cristo. Assim, você deveria, em primeiro lugar, a gente poderia, em primeiro lugar, estar falando com as pessoas que, de repente, domingo após domingo, frequentam culto, vão em célula, gostam até de ouvir a respeito de Jesus, acham interessante, tem alguns ensinos bacanas, algumas coisas que me ajudam a melhorar um pouco mais, mas eu queria te dizer que isso não é cristianismo. Cristianismo não é isso. Porque isso não é viver igreja. Viver o cristianismo é se relacionar com pessoas, é se importar com pessoas, é buscar servir a pessoas. Isso dentro do nível da comunidade cristã. Então, você pode, como eu falei no início, ser uma pessoa que vem no culto todo domingo, mas você está seguindo Cristo de longe. E isso é um perigo para a sua vida. Visitas à igreja não vai levar você a uma mudança de vida. A mudança de vida acontece
quando eu me relaciono com Cristo, e eu me relaciono com Cristo através do corpo dele, e dessa maneira eu sou transformado dia a dia para ser mais parecido com ele. Ser um visitante de igreja quando eu tenho tempo, ou quando eu não tenho uma festa, ou não tenho um jogo de futebol, ou não tenho alguma outra coisa mais interessante, não transforma a sua vida. Então, se você é um cristão que tem vivido uma vida cristã dessa maneira, eu queria tentar te convencer a mudar. Porque esse é o primeiro distanciamento que a gente tem. E isso serve de alerta para aqueles que vivem a comunidade. Aqueles que estão aqui conosco e que estão não só simplesmente assistindo, mas estão de alguma forma buscando viver o Evangelho. Esse é um alerta porque muitas vezes nós somos tentados com pensamentos que até são compreensíveis pelas pessoas e são bons argumentos. E aqui eu vou dar alguns que eu já escutei. E não entenda que eu estou dando recado para ninguém, eu estou simplesmente usando coisas que eu já ouvi, e talvez você tenha dito isso para mim, não entenda que eu estou te dando nenhum recado, nada, eu estou simplesmente usando exemplos, tipo, pastor, eu preciso dar um tempo naquilo que eu estou fazendo, ou na frequência nos cultos, ou na frequência na célula, ou no louvor, ou na diaconia, ou na missão, no presbitério, no coral, na salinha, seja o que for, eu preciso dar um tempo. Sabe por que eu preciso dar um tempo, pastor? Porque eu preciso ficar mais com a minha família, porque a minha esposa, o meu marido, o meu namorado, a minha namorada, o meu filho, o meu pai, ou a minha mãe, eles estão com dificuldade na fé, ou eles nem são cristãos, e eu preciso orar mais com eles, eu preciso estar mais junto deles, eu preciso estar mais próximo. Cuidado, é um argumento muitas vezes muito bem construído, mas que aos poucos vai te levar a um distanciamento de Cristo. E esse distanciamento pode te levar a uma queda, pode te levar a uma negação de Cristo. Porque a maioria das vezes que eu ouvi essa justificativa, com esses motivos que eram aparentemente bons, um tempo depois, ou a pessoa voltou arrependida, dizendo que foi o pior momento da vida dela, ou a pessoa foi para longe do Evangelho. Começa com isso. Eu vou dar um tempo. Eu não vou muito no culto. Eu não vou mais na célula. Eu não vou mais... Daqui a pouco você não ora. Daqui a pouco você sequer crê que Jesus existe. E você está completamente engolido pelo secularismo desse mundo. E sua mente está completamente cauterizada por tudo. Cuidado. Não há vida cristã fora do corpo de Cristo. Isso precisa estar muito claro na nossa vida, e eu preciso me comprometer com a vida cristã. E se você por um acaso acha, não sei, eu acredito que ninguém acha, mas se de repente você pensa assim, não, eu posso fazer isso, eu sei que isso jamais vai acontecer comigo. Então eu queria te lembrar quem foi Pedro. Pedro foi um dos 12 escolhidos. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu Jesus multiplicar pães. Pedro viu Jesus ressuscitar um morto. E mesmo assim Pedro negou Cristo 3 vezes. Se isso aconteceu com Pedro, por que não vai acontecer com nenhum de nós? Aqui na igreja, eu tenho exemplos, olhando aqui, eu tenho o Maurício sentado do lado de um menino que era impossível aos olhos humanos ter nascido. E hoje o Jonas está ali do lado dele. O Maurício viu um milagre acontecer na vida dele. Isso por um acaso impede o Maurício de se distanciar da fé, ou mesmo negar Cristo? Ou impede o Jonatas, que entende o seguinte, poxa, eu nem viria a existência, porque eu acredito que o Maurício deve ter contado para ele como foi o que aconteceu. Isso será que impede o Jonatas de olhar e falar, eu não quero saber desse Jesus, não, eu vou viver minha vida? De maneira nenhuma, não impede. A força não está em nós, a força está no nosso relacionamento com Cristo, é Ele que nos fortalece. Segunda aplicação que eu queria é que, como eu disse no início, um ponto importante do Evangelho aqui, do trecho que nós lemos, é uma questão ligada a testemunho. E se você é membro dessa comunidade, se o seu chamado para Cristo é de testemunhar Cristo para as pessoas, começando pelas suas atitudes, por que você não tem feito?
Por que eu e você temos dificuldade de testemunhar o Evangelho? Qual é a sua dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Isso é algo que nós temos, cada um tem que olhar para si mesmo e tentar entender qual é a dificuldade que eu tenho de compartilhar o Evangelho. Qual é a dificuldade que eu tenho de estar junto com as pessoas da igreja quando estão fazendo qualquer trabalho de compartilhar o Evangelho? Qual a dificuldade que eu estou tendo de mudar de atitude e as pessoas poderem olhar para mim e dizer, poxa, você é cristão? Qual é a dificuldade? Quando você está vivendo um desânimo, e é normal que a gente viva um desânimo muitas vezes, é humano, aonde está a solução para eu testemunhar o Evangelho? Nos comprimidos? Nas pessoas? Na diversão? Ou está em Cristo? Aí eu entendo que Cristo está a solução, basta você fazer um exercício, lembrar de quem Cristo é e de tudo que Ele já fez na sua vida ou através da sua vida. Todas as vezes que de alguma forma eu sou tomado por uma crise de fé, e todos nós somos, eu procuro me lembrar daquilo que Cristo já fez na minha vida ou através da minha vida. E quando eu me lembro de coisas que Ele fez, e quando eu vejo coisas que Ele faz, isso me ajuda e me dá força para poder vencer o meu desânimo e as minhas crises de fé. Se isso é o bastante, você se lembrar do amor dele por você, eu queria que você fosse motivado com isso, a testemunhar isso com palavras, para as pessoas que estão perto de você. Eu creio porque ele me buscou, porque ele me conhece, sabe exatamente que eu não tenho nada que poderia agradá-lo, mas mesmo assim ele me buscou. O terceiro ponto que eu queria tratar com vocês é do arrependimento. Porque nós lemos aqui o arrependimento, e o verdadeiro arrependimento alcança o completo perdão e a nossa transformação. E aí eu não pude deixar de lembrar de uma pregação que uma vez a Cássia compartilhou comigo, do Charles Spurgeon, que quando ele estava pregando sobre arrependimento, ele citou vários exemplos bíblicos de pessoas que disseram, eu pequei, mas não se arrependeram. Ele cita Faraó em Êxodo capítulo 9, versículo 27, ele cita Balaão em Números 22, 34, ele cita Saul em 1 Samuel 15, 24, ele cita Acã em Josué 7, 20, ele cita Judas em Mateus 27, 4, todos disseram, eu pequei, mas nenhum deles se arrependeu. O verdadeiro arrependimento a gente pode encontrar, por exemplo, em Jó, capítulo 7, versículo 20, o filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 18, e eu posso dizer para vocês que no arrependimento de Pedro, sem palavras, Pedro não disse, eu pequei, mas eu tenho a convicção do arrependimento de Pedro aqui, por tudo aquilo que a gente conhece da história dele, porque o verdadeiro arrependimento a gente não mede pelas palavras, o verdadeiro arrependimento a gente mede no dia seguinte, depois do calor e da emoção daquele momento, através de uma busca por santificação. Isso não quer dizer que eu vou ser mudado de uma hora para outra, mas eu vou estar buscando isso o tempo todo. E se eu estou buscando arrependimento, eu tenho que entender perdão, porque Pedro precisava entender o que é perdão. Por isso aquela passagem de João, que João fala, que relata o diálogo dele com Cristo, Pedro, tu me amas? Existem pessoas que estão vivendo a vida cristã, e com todas as lutas e dificuldades vivendo a vida cristã, mas tem uma dificuldade enorme de viver uma vida cristã plena, porque tem uma dificuldade de se perdoar por coisas que fez. Se perdoar. E aqui lá no acampamento eu contei a história de um rapaz, uma história que me contaram, contei duas histórias, uma que eu vi e uma que me contaram, mas a que me contaram foi de um rapaz que sofreu um acidente na Dutra, Andarilho, e foi levado para o hospital. E aí ele chegou daquele jeito, que você imagina um andarilho, todo maltrapilho, e a enfermeira que foi cuidar dele foi fazer a barba, porque ele tinha vários cortes no rosto. E ela, quando fez a barba dele, achou que ele tinha umas feições assim, diferentes, né? Ela usou a expressão para mim, eu achei ele bonito. E aí eu falei, nossa, que coisa, e foi procurar os documentos dele, não tinha documentos. Por fim, de tanto buscar, ela acabou descobrindo que esse rapaz tinha um pai que morava em Curitiba. E aí ela entrou em contato com o pai e disse, olha, eu estou com uma pessoa aqui internada aqui no hospital, e a gente pôde descobrir que ele é seu filho.
Diz que o pai ficou mudo e depois de um tempo ele falou: olha, eu já recebi muitas ligações ao longo desses anos falando que meu filho estava em algum lugar e não está. E aí contou a história. O filho dele saiu um dia de carro com toda a família, ele, a esposa e os 2 filhos. E ele fez alguma besteira no caminho, que eu não sei qual é, ele bateu o carro e morreu, a esposa e os 2 filhos. Ele ficou tão transtornado com o que aconteceu ali na hora, e tão cheio de remorso com o que aconteceu, que naquele momento ele deixou o carro, vendo a família inteira morta, e saiu andando. E nunca mais foi achado. O pai fez de tudo para tentar achar aquele rapaz, e não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Quando a gente faz alguma coisa errada na vida, a gente tem escolhas a fazer. E eu posso viver a minha vida como um andarilho, ou eu posso voltar ao Pai. E a gente tem um exemplo bíblico do filho pródigo, que mostra que o Pai sempre nos espera de braços abertos. E o arrependimento do Pai, o perdão do Pai é perfeito. O perdão do Pai não é um perdão que fica, mais você, mais você, mais você. Então, se você tem alguma dificuldade para se perdoar de algo que você fez, ou para perdoar alguém que fez algo para você, entenda que o perdão de Deus é perfeito. E é o que a gente vê aqui. O perdão de Deus nos limpa. O perdão de Deus nos transforma em novas criaturas. O perdão de Deus não se importa com o que nós fizemos ou com o que nós faremos. Em Cristo nós já fomos perdoados de todas as coisas. Entenda e receba esse perdão na sua vida e se liberte da culpa de coisas que você fez ou deixou de fazer. E quando você cair, porque isso vai acontecer com muitos de nós, e cair talvez feio como Pedro caiu, lembre-se do seguinte: se você está vivendo numa comunidade que busca seguir o Evangelho, você sempre vai encontrar uma mão estendida para poder te apoiar e caminhar junto com você. Mas não uma mão estendida para poder passar a mão na sua cabeça no seu pecado. Muitas vezes as dores que a gente vive é consequência do nosso pecado. E eu preciso me arrepender. Mas uma mão que está disposta a te ajudar a continuar caminhando em arrependimento e transformação. Se eu estou fora da comunidade, se eu não vivo a comunidade, eu não tenho muitas vezes alguém que me estenda essa mão. Por isso é que a exortação da palavra é para que a gente possa viver em comunidade. E é isso que eu queria convidar vocês a pensar nessa noite. Eu queria que você pensasse, em primeiro lugar, que tipo de pessoa você é. Você é uma pessoa que tem vindo aqui aos domingos, mas que tem ouvido do Evangelho, mas que Cristo para você está de longe? Você está seguindo de longe, como Pedro estava seguindo de longe aqui? Você tem alguma dificuldade com isso? Se existe algo em você que o Espírito de Deus está trabalhando aqui na sua vida, e algo que foi lido ou falado aqui, tocou na sua vida, eu queria te convidar a colocar a sua vida diante de Cristo hoje, fazendo da maneira como você quiser, porque Pedro aqui não falou nada, ele chorou. Que você colocasse a sua vida diante de Cristo e que clamasse a Ele pelo relacionamento com Ele, pelo perdão pela sua vida e buscando a Cristo como o Senhor da sua vida. Se você é um cristão que tem vindo nessa igreja domingo após domingo e que é cristão, entende que você é convertido, você já fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, mas que você tem sido tentado por esses pensamentos de talvez manter um distanciamento seguro do Evangelho, que essa palavra sirva para que você reflita e para que você busque intimidade. A palavra aqui é intimidade, não é frequência. A palavra não é vir no culto, é ser alguém que está cultuando a Deus. A palavra não é ir na célula para cultuar a Deus junto com os meus irmãos. É comunidade. Se você tem tido pensamentos muitas vezes, entre aspas, bons, que te levam ao contrário disso, o meu convite é para que você se arrependa e que aprenda com o ensino do Evangelho que nós somos fracos e que nós precisamos estar próximos de Cristo para nos mantermos no propósito que Ele tem para nós. Se você é uma pessoa que está vivendo dificuldade com perdão, que você também coloque a sua vida diante de Cristo para que Ele derrame o perdão e a consciência de que você está perdoado.
E se você está tendo dificuldade de arrependimento, busque nele, porque é o Espírito Santo de Deus que te convence do pecado e que te transforma, te leva a uma vida nova em Cristo. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar nas suas mãos esse momento de meditação da sua palavra. Eu sei que pela tua própria palavra ela diz que ela não volta vazia. Por isso eu sei que o texto lido aqui, independente do que foi pregado, o texto lido simplesmente é poderoso o suficiente para poder transformar corações, para poder mudar maneiras de pensar e poder transformar as nossas vidas. E eu queria, Senhor, clamar por isso na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, todas as vezes em que eu penso em mim mesmo, na maneira como eu vivo, eu entendo o quão longe eu estou do Senhor. O quão longe eu estou da sua vontade em todas as coisas que eu penso, sinto e faço. E eu sei que todo aquele cristão sincero que está aqui hoje pode dizer o mesmo, que quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente entende quem a gente é. Senhor, eu sei o quanto eu preciso do Senhor para poder me manter firme como um servo fiel do Senhor. E eu sei que cada um dos meus irmãos aqui também precisa disso. Eu queria clamar por mim e por cada um deles, que a tua palavra possa transformar os nossos corações e que cada um de nós possa ter o desejo sincero de buscar um relacionamento maior com o Senhor, através do servir na comunidade onde o Senhor nos colocou, através de todos os meios do nosso fortalecimento que o Senhor nos deu. O Senhor também queria clamar por aqueles que têm vindo aqui, de vez em quando ou sempre, que têm ouvido a mensagem do Evangelho, mas que não têm tido uma transformação de vida. Senhor, somente o Teu Santo Espírito pode nos convencer de quem nós somos. Somente o Teu Santo Espírito pode nos dar sede do Senhor. Somente o Teu Santo Espírito pode nos transformar. É por isso que eu clamo agora, Senhor. Por aqueles que um dia vão assistir essa mensagem que está gravada na internet e que talvez não tenham entendido a mensagem do Evangelho, mas que o Teu Santo Espírito possa agora, em nome de Jesus, transformar corações para que as mentes se abram ao entendimento do Evangelho e os corações aqui de pessoas que têm vindo, mas não têm entregue a vida ao Senhor, possam se converter a Cristo. Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E quero colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor nos use segundo a Tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.